Compartilhando a tela. Beleza. Irmãos, vamos fazer uma oração? José Reis, você podia orar para a gente, por gentileza? Para a gente iniciar a nossa aula? Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus, rendidos aos Teus pés, Senhor, para pedir que neste momento o Senhor nos esvazie totalmente de nós mesmos, nos encha com o Teu Espírito Santo e impeça toda e qualquer seta do inimigo, Senhor, que possa distrair o nosso foco do que aqui aprenderemos de Ti, Pai. Capacita cada um de nós aqui para o que o Senhor tem preparado para nós, e em especial hoje, o irmão Evaldo, que vai trazer, Senhor, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ampliar o nosso conhecimento do que o Senhor separou para nós nesse dia. Te agradecemos desde já também por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui uma vez mais, Senhor, para crescermos em espírito, Senhor, para que seja tudo para Sua honra e Sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então. Então, irmãos, olha, a gente tem que avisar que a aula está sendo gravada, tá? E aqueles que permanecerem na sala concordam com a disponibilização do vídeo, com a imagem e voz, caso ocorra a imagem e voz de quem está falando, perguntando, ok? Nós estamos na classe de Presbiterianismo Aplicado, estudando os fundamentos bíblicos da fé presbiteriana. Uma aula ministrada pelo reverendo Marco Antônio, pelo conselho. Eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje, né? Deus em nós, Deus Espírito Santo. Né? Os textos bases são em João, capítulo 14, de 16 a 31, e João 16 também, né? Não somente de 7 a 15, mas todo o capítulo 16 também, né? A gente tem uma bibliografia aqui, que no arquivo que vocês vão receber, está todo esse material aí disponível para vocês, para, caso queiram, possam fazer consulta. Também tem esses sites aqui, onde também a gente pesquisou, e tirou bastante coisa da nossa aula, tá? Então, agora a gente vai introduzir propriamente dito na aula, né? O Espírito Santo, né? A gente, irmãos, o tema do Espírito Santo é um tema bem vasto, é um tema que não caberia só numa aula, né? Eu penso que para a gente poder conversar sobre o Espírito Santo, nós teríamos que ter um curso específico para ele, porque a atuação do Espírito Santo ela é tão abrangente na Bíblia, né, que a gente precisaria, sabe, de um curso, na verdade, só para o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, para que a gente pudesse falar, né, sobre ele. Né? Então, o que acontece com relação a essa aula de hoje? Né? Nós vamos caminhar em função de ver, né, a ação do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é Deus, que ele é uma pessoa, que o Espírito Santo, né, ele é o autor das Escrituras Sagradas, foi quem inspirou as Escrituras Sagradas. Nós veremos também que ele, a forma como ele atuou no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, no ministério de Jesus, dos apóstolos, né? E depois a gente vai ver a obra do Espírito Santo de uma forma bem prática e, por fim, 3 tópicos de uma aplicação prática para a gente, para o nosso dia a dia, né? Então, a primeira coisa, né, o Espírito Santo, ele é Deus, né? Hoje nós vamos, né, essa aula, ela está montada e estruturada, né, em cima daquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre o Espírito Santo. Então, todos os tópicos têm muitos versículos, então a gente vai estar lendo bastante versículos aqui
né, para a gente poder seguir na aula. Então, o Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? O Espírito de Deus no começo. Há um texto também em Atos 5, que também é muito interessante, que a Escritura aponta, né, para a gente que o Espírito Santo, ele é Deus. Quando Pedro estava falando com Ananias, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, são dois textos que apontam o Espírito de Deus como sendo Deus, né? A nossa confissão de fé de Westminster, né, que é a nossa forma, né, sistematizada de doutrina, né, no capítulo 2, o item 3, ela vai apontar para a gente que na unidade da divindade há três pessoas de uma só substância. Então, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né? Então, aí aponta para a gente, na divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, né? Os textos para consulta, né, que estão já aí disponibilizados para vocês no arquivo que a gente mandou, são estes aí que a gente aponta. Então, o Espírito Santo, ele é 100% Deus. Nesse gráfico que a gente vê à esquerda aí, né, então nós vamos ver que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. Mas todos os três aqui pelo meio, né, são Deus. É um só Deus, né, e sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O reverendo Paulo Júnior, ele aponta para a gente, né, uma lógica da Trindade, né, apontando que o Pai é o Criador, o Filho executa o plano que Deus criou, e o Espírito Santo, ele aplica nas nossas vidas a obra, né, que Jesus, né, executou, né? Então, o Espírito Santo transfere e aplica o plano que o Pai concebeu, que o Filho executou, e nós recebemos essa aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele deve ser honrado como Deus, né? Tudo ok até aqui, irmãos? Alguma dúvida sobre essa questão, né, de que o Espírito Santo, ele é apresentado para nós na Trindade como sendo Deus? Tudo tranquilo, né? Tudo ok, meu irmão. Então vamos caminhar. Ô, Márcio, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bom, graças a Deus. A gente também tem, né, na Confissão Belga, né, de 1566, no artigo 11, pessoal, essa questão da confissão de fé, essa confissão belga, não é, quando a classe estiver estudando, não é, os nossos símbolos de fé, o presbítero Weber vai falar de cada uma das confissões, né, da forma de sistematização da nossa doutrina, para vocês elucidando mais como é que foram construídas, sabe, né, de toda a lógica da nossa sistematização de fé. Então, só a título de curiosidade, né, para a gente, né, essa confissão belga, ela apresenta para a gente o seguinte: cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede de ambos. Na ordem, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas de igual substância, majestade e glória do Pai e do Filho, verdadeiro e eterno Deus, como nos ensinam as Sagradas Escrituras. Ok? Então, o Espírito Santo, né, sendo Deus, ele possui os atributos e qualidades, características que só Deus tem, por isso ele é Deus. Então, a gente vai ver em Romanos 1:4 que o Espírito, ele é inerentemente santo.
Érico, você pode ler para a gente o versículo de Romanos 1,4, por gentileza? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a palavra aponta que o Espírito, não é? É o Espírito de santidade, né? Assim como a palavra nos aponta nesse texto, né? Irmãos, interessante, né? Eu aprendi com meu pai o seguinte: meu pai sempre, quando lia, a gente ia estudar alguma coisa, a gente fazia alguma pergunta para ele, né? Ele falava assim: vamos deixar a Bíblia responder, né? Então, tudo que ele tinha que responder para a gente, ele nos guiava a estar achando os textos, né? E caminhando. Então, essa aula ela foi montada com essa perspectiva também, sabe? De que a palavra fale para a gente, sabe? Cada uma dos atributos, cada uma das características. A gente vai ver também que o Espírito Santo, ele é eterno. Márcio, você pode ler para a gente Hebreus 9,14? Sim. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso, né? Então, Hebreus aponta para a gente também, sabe? Esse é outro atributo, que é o atributo de eternidade, que Deus tem e a Trindade tem, né? Vamos caminhando, né? E o Espírito também, ele é onipresente. Esse texto, que eu acho um texto maravilhoso, né? Que é o texto do Salmo 139, né? Que vai apontar isso para a gente, a questão da onipresença de Deus, né? Do Espírito Santo. Fabiane, você quer ler para a gente esse versículo esse texto de Salmo 139, de 7 a 10? Sim, tá bom. Pois não. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Então a gente Me vê susterá, desculpa. isso. Susterá. Muito bem, muito obrigado. Então a gente vê que o Espírito ele está em todo lugar, né? Por isso ele tem o atributo da onipresença também. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? De forma nenhuma a gente pode fugir. A gente vai ver também a onisciência. O texto de 1 Coríntios 2, 10 e 11, ele fala, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos seguir. O Espírito também, ele é onipotente. Onipotente. Os textos de Lucas 1:35 e Isaías 40:28. Robertão, bom dia. Você pode abrir seu microfone e ler para a gente esse texto? Esses dois textos, por gentileza? Com certeza. Obrigado. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Amém. Isaías 40. Uhum. Isaías 40:28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isso. Nesses dois textos a gente vê a questão da onipotência, né, de Deus, do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, né, quando Jesus foi gerado, né, esse texto de Lucas, né, e também esse texto de Isaías 40:28. Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus não tem nenhum limite, Ele é totalmente poderoso, né? Ele é poderoso e é um Deus maravilhoso que atua nas nossas vidas, não é? Vamos continuar. Ele é também soberano,
né? Tem esses 3 textos que a gente aponta, que a palavra aponta para a gente, sabe, destacando a soberania, né, do Espírito Santo. Tom, você pode ler para a gente? Claro. Eu li os 3 versículos? Isso, pode ler os 3. Uhum. Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso. Então, esses 3 textos a gente vai ver. Em Mateus fala da soberania, né? Da escolha de Deus. Deus é soberano, né? No início, né? Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A gente vai voltar a esse versículo mais para frente, em outra característica, né? Em João 38 também fala da soberania, né? O vento sopra onde quer. O Espírito, né? Ele é comparado ao vento, né? Não sabes de onde vem, nem sabe para onde vai. Ele é soberano, né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a gente também vai ver, sabe, a questão da soberania de Deus, né? Quando ele distribui os dons para a edificação do corpo de Cristo, distribui da forma como ele faz. Isso é soberania de Deus e do Espírito, né? Agora, o Espírito como agente da criação, né? Em Gênesis 1 e 2, a gente já leu esse versículo, a gente vê que no princípio, né, criou Deus o céu e a terra, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, participando da criação. A gente vai ver em Gênesis 1:26 também, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, a trindade de Deus atuando, né, na criação, quando Deus fez o homem, né? Jó 33:4 também aponta para a gente, né, que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida, sopro do Espírito me deu vida, né? E pela palavra do Senhor, Salmo 33, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A gente vê a atuação do Espírito também na criação. Então, o Espírito também é o criador, né? É o agente da criação. Confissão de Fé de Westminster também, ela vai apresentar para a gente no capítulo 4, no item 1, ao princípio aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, coisas visíveis e invisíveis, né? Apontando e apresentando para a gente os textos aí, sabe, que comprovam essa questão da criação também, que reforçam, sabe, todo esse atributo, né, de criador, né, da Trindade, né, no processo de criação. Então, irmãos, nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Como Deus, ele possui atributos, características, qualidades, né, que só Deus tem, né? E por isso, o Espírito Santo, ele é Deus. A gente vai seguir também agora, né, destacando o seguinte, que o Espírito Santo também era uma pessoa. E como pessoa, ele fala, ouve, sente, ele se relaciona com os santos. As características de uma pessoa, né, que a gente pode destacar aqui, para a gente poder seguir com esse raciocínio, né, que uma pessoa, ela tem existência própria, né? Ela também tem capacidade de conhecimento, de pensamento, intuição, essa capacidade cognitiva, né? Ela tem também vontade própria, né? Tem sentimentos, tem emoção, tem interação, comunicação e também tem capacidade de relacionamento. Vamos ver alguns textos, né, que a palavra nos aponta, destacando, né, essas
características de uma pessoa, não é, relacionadas ao Espírito Santo. Vamos começar, né, com a parte de existência própria. Né? Ele é tratado como uma pessoa distinta desde o Antigo Testamento. Vamos ver aqui. Correia, bom dia. Você pode abrir seu microfone e ajudar a gente na leitura? Claro. Por gentileza, então, você pode ler os 3 textos para a gente Agora. ver essa parte de existência própria? Vamos lá. Perfeito. Isaías 48:16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor me enviou a mim e o seu Espírito. Isso, a mim e o seu Espírito. Então, não só a mim, mas o seu Espírito, destacando que ele, Espírito, é uma pessoa distinta. Vamos lá, Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e constritaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isso, contristaram o Espírito de Deus, sabe? Ou seja, é algo que pode ser direcionado apenas a uma pessoa, entristeceram o Espírito, pelo que se tornou inimigo, e ele mesmo, quem? O Espírito Santo, pelejou contra eles, porque resistiram ao Espírito Santo, né? João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém. Então, outro versículo que destaca a existência própria, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, né? Então, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Deus enviou para a gente o Espírito, né, como uma pessoa para completar a obra de Cristo nas nossas vidas. A outra é a capacidade cognitiva, conhecimento, pensamento, razão, entendimento, intuição. A gente vai ver que o outro versículo, né, que aponta para a gente isso, né, o texto Coríntios 2:10, Romanos 8:27 e Isaías 40, de 13 e 14. Tainara, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo bom? Então tá, Joia, você pode ler para a gente esses textos, não é, para a gente destacar essa característica de capacidade cognitiva? Sim, sim. 1 Coríntios 2:10. Mas Isso. Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso, capacidade de conhecimento, de entendimento, perscruta todas as coisas, ou seja, sabe de todas as coisas. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Isso, ele sabe qual que é a mente do Espírito. E segundo a vontade de Deus, ele conhece a vontade de Deus, então ele tem razão, ele tem entendimento, sabedoria. Né? 40, 13 e 14 de Isaías. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? É uma pergunta retórica, né? Então, a gente sabe que ninguém, né, poderia, sabe, ensinar o Espírito de Deus, né? Então, esse texto de Isaías, né, na verdade, ele cobre todas essas características de conhecimento, pensamento, razão, entendimento, sabedoria, intuição, né, que o Espírito de Deus tem, né, como uma pessoa. Seguindo, capacidade de volitiva, ou seja, o Espírito Santo tem vontade, né? E a gente vai ver isso de novo. Eu gosto muito desse texto porque ele exemplifica bastante essa característica de vontade, né? Que está em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Na verdade, era só o versículo, mais os versículos 11, sabe? Mas esse texto ele é tão interessante e abarca de uma forma completa essa questão da vontade do Espírito,
que eu resolvi colocar o texto todo. Acho que vale a pena a gente ler. Arthur, você pode ler para a gente, por gentileza? Claro. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera todo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Isso, a cada um individualmente, como lhe apraz. Então a gente vê, né, a capacidade, né, volitiva do Espírito, ou seja, de vontade própria. Ele distribui para forma como ele acha que é conveniente para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a gente vai ver, né, como a gente viu no texto, né, visando o fim proveitoso, né, então da forma como lhe apraz. Soberania, né, do Espírito também, né? O mesmo texto que a gente destacou em soberania é esse texto que a gente destacou aqui nessa característica. Outra característica, né, da capacidade volitiva, né, de fazer escolha, né, é que o Espírito Santo, né, o texto de João, o vento sopra onde quer, né? Então, não sabes onde vem nem para onde vai. A gente já citou esse versículo. E tem dois textos interessantes, que são os textos que ele pediu para que se separasse Barnabé e Saulo para a obra. Ou seja, Atos 13:2. Ele chama as pessoas para a obra. E também, né, o texto interessante também, sabe, sobre a questão da vontade do Espírito Santo, sabe, em relação à obra, Atos 16, 6 e 7, né, ele não permitiu, né, que Paulo, né, viajasse, sabe, para a Bitínia. Né? Por quê? Porque não era propósito, mas o Espírito de Jesus não permitiu que eles viajassem. Né? Não permitiu a viagem de Paulo. Então, também destaca para a gente a questão da vontade do Espírito. Capacidade de sentimento, né? Sentimentos e também atitudes que só podem ser direcionadas às pessoas. Gilberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Você pode ler esses textos para a gente destacar essa característica? Né? Com prazer. Obrigado. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Efésios. Amém. O sentimento de amor do Espírito, né? Imbuídos do amor, né? Lutem comigo juntamente nas orações a meu favor. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso, tristeza, uma característica que pessoa tem. Mateus 12:31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra os espíritos não será perdoada. Isso, atitude direcionada à pessoa também. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Amém. Isso, resistência ao Espírito Santo. Então, outra atitude que é direcionada somente à pessoa. Obrigado, Gilberto. Capacidade de comunicação. O Espírito Santo, ele fala, ele ensina, ele testemunha. Né? 1 Timóteo 4:1 fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espírito enganadores e a ensino de demônio.
Também vemos, né, a questão do ensino, o texto de Lucas 12:12. Que o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Sabedoria que o Espírito ministra às pessoas. O texto de João 14:26, que a gente já leu, o Espírito vos ensinará todas as coisas, né? Apocalipse 2:8 aponta para a gente, ouçam o que o Espírito diz à igreja, né? A questão da capacidade de comunicação. O Espírito diz, ele fala, ele se relaciona com as pessoas, né? Disse o Espírito a Filipe, em Atos 8:29, né? Aproxima-te do carro e acompanha. Esse texto de Atos 8:29, é aquele texto que Filipe prega o evangelho, aquele alto oficial da rainha de Candace, que estava lendo o texto de Isaías, né? E Filipe, né, impelido pelo Espírito Santo, né, vai para aquela região e prega o evangelho de Jesus para aquele homem, né? E, finalmente, Atos 10:19-20, disse-lhe o Espírito, estão aí, para Pedro, né? Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Né? Capacidade de relacionamento, o Espírito se relaciona, né? Lembra que na aula do Pacheco, na semana passada, né? Ele destacou que Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que procura se relacionar conosco, né? E isso é tão maravilhoso, que o Espírito de Deus habita em nossos corações e se relaciona conosco, né? Nos conduzindo, sabe, a uma vida de santidade, sabe, operando a obra de Deus nas nossas vidas, né? Romanos 15:30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito Santo, que luteis comigo, né, em oração a meu favor, né? Outro texto, Atos 5:3, né, que fala que a gente já leu também, que é o mesmo texto de Pedro falando a Ananias, né? Mas eu quero destacar com vocês, né, Atos 8:26-27, né? Que numa forma relacional o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. E o texto também que a gente já leu, né, que fala que o Espírito nos ensina, a relação de ensino, né, que o Espírito executa em nossas vidas. Né? Então, queridos, até aqui eu pergunto, há alguma dúvida? Né? Nós vimos lá, né, que o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, que como Deus, ele possui atributos, características que só Deus tem, mas que também o Espírito, ele é uma pessoa, e como pessoa, ele tem características de pessoas para se relacionar com a gente, para executar em nós a obra de Deus. Alguma colocação, alguma coisa, alguma pergunta até aí? Sigamos, então. As Escrituras apontam para a gente também que o Espírito, ele é o autor das Escrituras. Isso não há dúvida, né? Os 2 textos que a gente vai ler, que são esses 2 primeiros, são os textos bem claros em relação a isso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E os outros 2 textos também, eles comprovam para a gente, sabe, a questão que o Espírito Santo, a Escritura que o Espírito Santo proferiu, né, que a palavra do Espírito do Senhor está na minha boca, como Davi dizia. O Espírito Santo, ele é autor das Escrituras. No Antigo Testamento, a gente vai ver também que o Espírito Santo,
né? Ele estava presente e atuante na criação, nos textos que a gente já leu, de Gênesis 1, 2, né? Ele era dado a pessoas especiais para tarefas especiais, né? Então a gente vai ver muito aqui, nesse texto de Êxodo 35, 31 e 31 a 33, né? Que fala que o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engastes e para entalho de madeira e para toda sorte de lavores, né? Deus aqui, esse texto, ele está falando de Bezalel. Bezalel foi um homem escolhido por Deus e dotado com todas essas habilidades, né, para fazer e ensinar outras pessoas a fazer esses tipos de obras, né, todos. Para quê? Para que o tabernáculo fosse construído, né? O tabernáculo de Deus fosse construído. E quando a gente olha os detalhes, né, toda essa parte do tabernáculo, a gente vê a minúcia das coisas e como foi construída de uma forma tão elaborada, tão maravilhosa. Mas por quê? O Espírito de Deus capacitou para que eles pudessem fazer isso, né? Da mesma forma, os 70 anciãos que auxiliaram Moisés, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Então, no texto de Números, né, 16, 17, ele vai dizer isso para a gente: ajunta-me 70 anciãos, homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendente do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali comigo. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do espírito que está em ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, deu o Espírito de Deus capacitando os 70 anciãos que auxiliaram Moisés na dura tarefa, né, no deserto, né? Ele revestiu os juízes de poder e autoridade para libertar e julgar o povo de Israel, né? Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Esse texto está falando de Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que reinou em Israel, logo depois que o povo conquistou, né, de vez a terra prometida. Ele foi o sucessor, entre aspas, né, o sucessor de Josué, né? Depois que o povo entrou na terra prometida, Otiniel foi o primeiro juiz que reinou ali sobre Israel. E esses outros textos vão apontar para a gente, né, de Gideão e também de Sansão, que o Espírito do Senhor, né, estava sobre essas pessoas, revestindo-os de autoridade para libertar e julgar o povo de Israel. Outra atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele falou através dos profetas, né? Neemias, no entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelo que os entregastes nas mãos dos povos de outras terras, né? E a gente viu no próprio texto de Pedro lá, né, quando ele fala que a profecia da Escritura não vem de particular elucidação, né, mas que o Espírito Santo dotou esses homens para que atuassem, né, como Deus queria, né. Os profetas, eles não falavam de si mesmos, eles falavam movidos pelo Espírito Santo. Também, né, o Espírito Santo, né, no Antigo Testamento, qualificou Saul e Davi, né, quando ungidos reis. O Espírito do Senhor se apossará de ti, falando para Saul, né, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou do meio deles, né? Da mesma forma, Davi, né? Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá.
tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Né? A gente vê aqui um castigo também, né? Que, da mesma forma, o Espírito de Deus, né? Naquela época, né? Ele era tirado, ele era dado e tirado para fins específicos. Né? Saul foi uma pessoa que desagradou a Deus, por isso o Espírito foi tirado dele. Né? E o mesmo Espírito que a gente vê, né, que tomou Davi também, né, foi um homem ungido pelo Senhor. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Davi, né, não somente ganhou as batalhas do Senhor, mas reinou em Israel durante 40 anos. Né? O Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vamos ver no Novo Testamento a atuação do Espírito Santo na concepção de Jesus. A gente já leu esse texto, né, que o Espírito Santo, né, Lucas 1, 34 e 35. Então o anjo disse a Maria, como será, Maria disse ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com algum. Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus, né? Trabalhando na concepção de Jesus. Na sua infância, né? O menino crescia e se fortalecia em espírito. No batismo de Jesus, né? Tendo Jesus sido batizado, né? O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho, amado, em ti me comprazo. Outro texto que a gente já viu, na tentação de Jesus, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. No ministério, logo depois que Jesus, né, foi tentado, né, ele iniciou seu ministério. E esse texto de Lucas 14 a 18, né, a gente, que é a profecia de Isaías, né, a gente vai ver de uma forma muito clara, né, a atuação do Espírito. Jesus dizendo que isso estava se cumprindo na vida dele. Né? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? E assim Jesus realizou o seu ministério, quando expulsava demônios, quando fazia milagres no poder do Espírito Santo. Né? Jesus se ofereceu como sacrifício no poder do Espírito Santo. Ele foi ressuscitado por intermédio do Espírito Santo. Né? Tudo o que Jesus fazia, ele fazia no poder do Espírito Santo. Né? O texto de João 5,19, ele diz isso para a gente: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Na vida dos apóstolos, o Espírito também, né, se manifestou. Era uma promessa de Jesus em João 14, que é o nosso texto base da lição. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita e estará convosco. Poder do Espírito para testemunhar, né? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo.
né? Com que objetivo? Né? Aí Jesus completa isso em Atos, quando ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o poder vindo do Espírito Santo para que sejam testemunhas de Jesus, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? E em Atos 2, de 1 a 4, né, foi quando o Espírito veio para ficar permanentemente com a igreja, né, na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E isso foi algo tão admirável que o povo daquela região, sabe? Eles falam, como que pode acontecer um negócio desse? Nós somos de tantas terras, né? Que fala aqui nesse texto de 7 a 11, né? Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, cada um falava, cada uma dessas regiões tinha o seu próprio idioma, e todos ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Como pode acontecer isso? Somente pela obra do Espírito Santo, que foi o batismo com o Espírito Santo, né? Inaugurando uma era, né, de atuação do Espírito Santo na sua permanência com a igreja, em Atos 2. Irmãos, agora, de forma prática e rápida, a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele veio para revelar Jesus, para glorificar a Jesus, ele veio para mostrar a Jesus para a gente, né? O Espírito, ele é o aplicador da obra de redenção nas nossas vidas, né? Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus, né? Então, esse texto, né, de João 16, 7, 14, ele vai falar sobre isso, que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, né? A gente estava comentando no final da aula da semana passada, né, José Reis, né, que muitas vezes a gente acha que essa atuação do Espírito Santo, ela só é no momento da conversão da pessoa, né? O Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, da necessidade de ter Jesus como Salvador, né? Mas a gente esquece que esse Espírito, ele continua atuando nas nossas vidas, convencendo-nos dia a dia da nossa situação, do nosso estado de pecado e que a gente precisa dia a dia se reconciliar com Deus. A glória de Deus, nós precisamos, irmãos, da glória de Deus dia a dia. Nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, na obra do Espírito Santo em nossas vidas, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vemos também que o Espírito Santo é quem regenera, é quem dá a vida nova. A história de Nicodemos, ela relata isso para a gente, né? Que Jesus disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito, né? E Jesus disse para ele, não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. E a gente vê de novo uma outra citação do texto que fala que o Espírito, né, é como o vento que sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos santifica e nos transforma à imagem de Cristo, produzindo em nós o fruto do Espírito, que é o caráter, a virtude de Cristo em nossas vidas, né? Os textos de Coríntios, ele vai dizer isso, que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, né? Gálatas 5, 22 a 25, mostra para a gente que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito que produz em nós, né, o fruto, né, que é a caráter e a virtude de Cristo sendo formado em nós. Só pelo Espírito a gente pode ter amor, alegria, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Para quê? Para que o caráter de Cristo seja formado em nós dia a dia e que possamos testemunhar com poder, né, a pessoa e obra do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele testifica que somos os filhos de Deus. Ele é a nossa garantia de que Deus completará a obra em nossas vidas, né? Efésios 1, 13 e 14. E quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. O Espírito habita em nossos corações. O Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós dia a dia. Ou seja, nós não caminhamos sozinhos, queridos. A gente não precisa caminhar na nossa própria força. Por quê? Porque o Espírito vem revestir-nos, né? E a palavra de Deus fala isso, que ele nos assiste em nossa fraqueza. Porque nem orar como convém a gente sabe, mas ele intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele que sabe o que vai no coração de Deus, é ele que sabe, conhece tudo aquilo que está na vontade do Pai, né? É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede por nós. O Espírito nos dá poder para capacitar-nos a viver uma vida abundante, queridos, para a glória de Deus. É o mesmo Espírito que atuou em Atos, ele atua na gente hoje. Ele é o mesmo Espírito que habita em nós e está à nossa disposição. Precisamos, então, conhecê-lo, obedecê-lo e honrá-lo, né? A gente precisa, irmãos, na verdade, continuar escrevendo o Atos. Nós somos hoje o Atos 29, né? Vocês sabem que Atos só vai até o capítulo 28, né? Mas o Atos 29, quem escreve hoje somos nós, com as nossas vidas, com o testemunho que nós damos, né, de Jesus nas nossas vidas. Terminando, queridos, praticamente em 3 pontos rápidos e objetivos, né? Nós vimos, né, que o Espírito Santo é Deus. Nós vimos que o Espírito Santo, ele tem atributos e características que só Deus tem. De onipotência, de onipresença, de onisciência, soberania. Ele é uma pessoa, né, que tem características de uma pessoa para se relacionar conosco, para cumprir a obra de Jesus nas nossas vidas. Ele nos apresenta Jesus, ele nos mostra Jesus. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus, né? E nós, né, no nosso viver, no nosso dia a dia, nós temos que ter uma ação prática. Primeira coisa é não entristecer o Espírito de Deus. Nós temos que ser santos, né, e caminhar em santidade. Nós temos que fortalecer-nos espiritualmente pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com Deus. E desta forma, a gente não vai apagar o Espírito de Deus. O Espírito é alimento, gente, né? Se a gente deixar de nos alimentarmos, né, nós vamos definhar. E da mesma forma, se a gente não orar, não ler a palavra, não buscar uma comunhão com Deus, o Espírito que em nós habita, ele vai ficar apagado. E a palavra fala, não apagueis o Espírito, né? E outra coisa importante, que é o texto que complementa isso, é o texto de Atos, que fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encher-nos do Espírito dia a dia, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Dia a dia nós devemos conhecer, honrar, deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus, andar em Espírito, santificar-nos,
produzir o fruto do Espírito Santo, para que Cristo seja formado em nós, para que Cristo seja testemunhado através de nós, para que Jesus seja glorificado nas nossas vidas por meio da obra do Espírito Santo. Né? Então, feito isso, qual a resposta que nós daremos ao Espírito Santo, irmãos? Né? O que nós vamos fazer no nosso dia a dia, né? Em resposta a tudo isso que o Espírito Santo é e faz nas nossas vidas. Né? Terminando, né, na aula sobre o Espírito Santo, que o presbítero Solano Portela, da Igreja de Santo Amaro, né, ministrou, né, parte dela a gente reproduziu aqui. Ele diz: é esse Espírito Santo que é pessoal e divino, que nos conforta, nos consola e ora intercessoriamente por nós e que habita em nós. Esse é o Espírito Santo. Assim, esse Espírito Santo, ele nos sustenta e nos guarda no amor de Cristo, completando a obra iniciada em nós até a glorificação. Que bênção, que dom, que privilégio termos em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Salvador. Certamente, nele somos mais que vencedores. Realmente, queridos. Amém. Esse é o Espírito. Imagine um Deus tão imenso como o nosso Deus é, Criador de todo o universo, que mantém tudo pela palavra do seu poder. Um Deus tão grande, tão magnífico, né? Ele se dispôs a habitar em nossos corações. E Deus habita em nós através do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo, irmãos, ele nos capacite dia a dia a que possamos nos submeter a ele, que possamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Queridos, que a gente possa testemunhar de Jesus em tempo e fora de tempo, assim como a palavra diz. Que a gente possa deixar que o Espírito flua em nossos corações. Não tenham medo do Espírito Santo, queridos. Né? O Espírito Santo, ele só vai conduzir você, sabe? Né? A fazer aquilo que glorifica o Pai. Por isso, que esse mesmo Espírito abençoe as nossas vidas e nos conduza ao eterno propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Está aberto para dúvidas, perguntas, vamos trocar uma ideia, né? O que vocês quiserem, a gente, né, pode conversar agora. Deixa eu só parar aqui. Amém, irmãos? Amém. Perguntas, compartilhamentos? Fiquem à vontade. Márcio? Presbítero, querido, é o seguinte, é um ponto que a gente já conhece, né? Até pela diferenciação entre as diversas denominações, digamos assim, algumas colocações, né, de algumas igrejas que colocam que a nossa igreja, por ser tradicional, ela não dá muita atenção à questão do Espírito Santo, por ser associado muito especificamente em algumas igrejas, né, ditas pentecostais, que uma demonstração de atenção ao Espírito Santo é o falar em línguas, né? Então, pela aula que foi dada hoje, se observa-se tantos outros aspectos em que o Espírito Santo está presente, que são também importantes, né? Apenas um ponto, que é o dom de língua em si, né? Limitar o papel, a obra, né? Os atributos do Espírito Santo apenas esse aspecto, né? Então, que isso no passado já foi um pouco polêmico, mas acredito que hoje está mais sedimentado, mas se o irmão puder abordar um pouquinho esse aspecto.
O Márcio, realmente é isso, né? Quando, no começo da aula, não sei se você lembra, eu disse que a atuação do Espírito Santo na igreja, ela é tão ampla, né? Que a gente merecia um curso só sobre o Espírito Santo, né? Para que a gente pudesse, sabe, né? Falar das várias coisas, sabe, do Espírito Santo, não somente em tudo isso que a gente viu hoje, mas também, né? Como é que se processa a obra de regeneração, santificação nas nossas vidas, as coisas específicas de atuação do Espírito Santo, né? E é lamentável, né, que algumas igrejas só dê a ênfase à questão do falar em línguas, né? Mas a gente vê o seguinte, que no próprio texto que a gente leu, você lembra, né, no texto de Coríntios 12 lá, quando a palavra fala que o Espírito de Deus, ele dá os dons, ele dá com um fim proveitoso, né? E qual que é o fim proveitoso que o Espírito faz com que os dons sejam dados à igreja? É para glorificar a Cristo, não é para glorificar pessoas, né? Então, quando a gente vê, sabe, essas igrejas que dão muita ênfase somente ao falar em línguas, né? E não a deixar que o Espírito atue de forma mais completa na vida deles, além do dom de línguas, né? A gente lamenta muito. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é mais que isso, ele é mais que o dom de línguas, né? Então, tem a capacitação aqueles que ensinam, tem a capacitação aqueles que fazem, né, os outros trabalhos, a outra missão dos dons da igreja, mas só visando, né, na verdade, a glorificação de Jesus, a edificação do corpo de Cristo. Então, se o meu falar em línguas, ele não traz edificação, é como Paulo fala lá em Coríntios 13, eu vou ser como sino batendo, você sabe a expressão, né? Eu vou ser como símbolo que soa, ou como sino que soa, sou como símbolo que se retine. Quando Paulo se referiu a isso, o que ele queria dizer, né? Quando você badala o sino, o que ele faz? Ele toca por um período e para. Acabou. Você é só aquilo, não é? Então, mas o que a gente faz tem que ser imbuído por amor e tem que trazer edificação para o corpo de Cristo, senão o dom ele não tem propósito em si. Entendeu? Agora, como você disse, sabe, a atuação do Espírito Santo ela é de forma muito mais completa do que isso, não é? E a gente tem que buscar isso no nosso dia a dia, né? E a questão do falar em línguas, pode falar em línguas da igreja? Lógico que pode, desde que haja quem interprete, né? Agora, se Deus quer falar com você, eu tenho certeza de uma coisa, assim como aqueles povos que estavam lá, que a gente viu que era gente de um monte de lugar, ouviu o testemunho do Senhor na sua própria língua, né? Deus vai falar com você de forma que você entenda, né? E eu tenho uma experiência muito interessante, né, de que eu estou em Brasília já há 26 anos, né? E antes de vir para cá, né, logo lá na semana que eu estava para vir, eu vim para cá para fazer pós-graduação na UNB, né? E eu não sabia onde é que eu ia morar, sabe? A UNB tinha dito que eu ia ter bolsa, mas não sabia quando é que ia sair essa bolsa, sabe? Eu sei que eu viria para Brasília, né? Porque Deus tinha mandado eu vir para Brasília. Falei, Deus, o Senhor falou que eu vou ter bolsa, mas não sei onde vou morar, o que vai acontecer? E eu preciso de consolo, preciso que o Senhor fale comigo, né? Márcio, Deus falou comigo, né? Tocou uma música, né, que dizia assim, né, uma música em inglês, né? E eu nunca fui bom de inglês, né? Meu inglês é um inglês macarronês, né? E a música dizia assim: Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, né? Jeová Jireh, meu provedor, a sua graça é suficiente para mim, né? My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. My God charges over me, né? Então Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glórias, e Ele enviará seus anjos para me guardarem. Então, Deus suprirá as minhas necessidades, né? Engraçado que Deus falou comigo em inglês e eu entendi perfeitamente tudo, né?
E eu entendia cada palavra. Eu nunca fui bom de inglês assim, sabe? Mas as coisas se tornaram tão claras na minha vida. Eu vi aquele episódio de Atos 2 acontecendo em mim. Por quê? Porque quando Deus quer falar, quer trazer consolo à sua vida, ele vai falar de forma que você entenda. Entendeu? Né? Então, e ele usa, sabe, diversos mecanismos para isso. Né? Agora, realmente, o dom em línguas, sabe, e a forma como as pessoas falam, né? Eu não sei, né? Eu poderia dar a minha opinião, né? Particular em relação a isso. Né? Paulo fala que aquele que fala em línguas, ele edifica a si próprio. Né? E ele só vai edificar a igreja, sabe, se tiver alguém que traduza isso. Porque senão, é sino batendo. Né? Vai tocar e vai parar. Né? E não vai trazer edificação. Só vai fazer um barulho por um determinado período, né? Mas depois chama até atenção, sabe? Mas não produz efeito. Irmão Evaldo, me permita colaborar com os irmãos com uma fala muito bem levantada também pelo presbítero Márcio. Uhum. Ver também o contexto, né? Claro que o dom do falar em línguas é um dos dons do Espírito, foram relatados nas passagens de Coríntios. Naquele contexto, haviam ali mais de 3.000 pessoas. Se fazia necessário o dom de falar em línguas ali, a interpretação de língua, né? Então, o registro bíblico que chega até nós hoje é também um testemunho do poder desse e do propósito. Você foi muito bem. Se não há propósito no falar em línguas, né? E Paulo, quando trata esse assunto, e você falou dessa abordagem de que quando não há alguém que interprete, que se cale, inclusive é pela ordem do culto. Isso está na ordem do culto, porque tumultua, inclusive, o culto. Paulo disciplina. Ele fala da importância, relaciona, né? E pior é que é caracterizado. Eles caracterizam hoje no mundo pentecostal, e não são pequenas igrejas, não. Só para citar, as Assembleias de Deus, que são, talvez, né, dentro dos irmãos, a corrente mais forte do pentecostalismo, o batismo do Espírito Santo, para ele, tem que ser por meio do dom de falar em línguas. Né? E não é por aí. E até porque, dos dons, o mais importante para que um filho tininho de sino é o amor. Está lá também. Isso, né? Coríntios 13. Então, foi muito feliz essa passagem, né? É de importante. Não há, não que não seja um dom, sim, mas ele teve um propósito muito grande naquele momento de impacto ali em relação à Bíblia, as mais de 3.000 pessoas que lá estavam, né? E lembrando sempre que quando fala 3.000 é muito mais, porque eram só homens. Então foi um milagre que reforça a nossa fé em Deus, cada vez que nós lemos a Bíblia, nos aprofundamos nisso. Mas batismo pelo Espírito Santo, vinculado ao dom de falar em línguas, é uma coisa que está sendo muito distorcida, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Né? Então, é porque não pode pegar só esse texto de Paulo e analisar ele como finito, como verdade maior ali. Ele faz parte de um contexto também, e Paulo depois disciplina em que momento, como você bem lembrou, se não houver quem interprete, a edificação só vai ser da pessoa, né? Ela não deixa de ser edificada, porque a palavra fala isso, né? Aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo, né? Então, a pessoa tem essa necessidade, muito, né? E acontece bastante, né? Inclusive, né, quando você vai ver a questão do dom de línguas, né, que foi tanto no Pentecostes lá, mas depois, mais para frente, a gente vai ver que se deu também com os gentios, né? Com os gentios, e foi uma experiência que Pedro teve com os gentios, né? E o que a gente entende, sabe, desse outro episódio acontecendo e do falar em línguas, né, também com os gentios, né? Foi que para que também ficasse caracterizado para os discípulos, né, que os gentios também têm o Espírito Santo. Amém. Né? E da mesma forma como os discípulos, eles foram
abençoados e batizados com o dom de línguas ali naquele momento, naquele episódio do Pentecostes, os gentios também foram batizados com o mesmo dom de línguas para provar para eles que se tratava do mesmo Espírito e não de algo diferente, né? Então, são situações específicas, né, na Bíblia, onde Deus se manifesta, sabe, da mesma forma em situações diferentes, mas também para demonstrar a mesma coisa, a unicidade, sabe, da atuação do Espírito Santo. Para que não houvesse dúvidas de que os gentios também são herdeiros, né, da promessa do Senhor. Mas que hoje nós... Eu jamais falei em língua e não entendo, não tenho esse dom, e nem por isso não estou batizado no Espírito Santo. Não, Porque nós cremos, de momento, a mensagem maior está na Bíblia. Isso, porque para a gente, o batismo com o Espírito Santo, ele se dá no momento que a gente crê, né? Então, é aquele texto de Efésios que a gente diz, né? Em quem vós também, depois de ter descrido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual ele é o penhor da nossa herança, ou seja, nós temos o Espírito, né? E ele é a garantia da nossa salvação, né? Ou seja, no momento que a gente chegar lá diante do Pai, o Espírito, olha, está aqui, o Pai, né? Ele é a garantia, ele é o nosso penhor, né? Não precisamos nos preocupar com a marca do inimigo, que nós já estamos marcados. A gente já está marcado. É outra coisa né? Exatamente. Outra parte importantíssima. A gente já está marcado, a gente já está selado. Selado, meu irmão. A marca da versículo também que o irmão citou aí ao longo, né? Acho que é Romanos 8:16, se não me engano, que o Espírito testifica ao nosso espírito. Isso é uma bênção maravilhosa. Isso que a gente falou sobre o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Amém. E que nos dá essa certeza, que nos dá essa garantia, né? Então, é muito bom. Né? O Gilberto está perguntando a música, né? O Gilberto, é uma música do Osana Music, né? Chama Jehovah Jireh, né? Jeová Jireh. E é que aqui não dá para colocar o link, né? Mas você me manda um e-mail, eu vou te mandar ela depois. Deixa eu só colocar aqui para você o meu e-mail. Irmãos, olha, eu vou colocar meu e-mail aqui também, é evaldo.mateus@gmail.com, e qualquer dúvida, qualquer outra coisa que vocês queiram compartilhar, que a gente possa comentar a respeito dessa aula. Eu mandei essa aula para todos aí, né? O Arthur, você conseguiu passar por e-mail para eles? Tá? Então, tudo isso que a gente viu hoje, né, nessa aula, eu coloquei no Word, né, para ficar mais fácil para vocês relembrarem, para que quando que vocês quiserem, sabe, né, rebuscar este estudo, né, que vocês possam. Márcio, você manda seu e-mail para a gente passa para você, tá? Esse texto todo aí. Aí, Gilberto, manda um e-mail para mim, evaldo.mateus@gmail.com, que eu te mando o arquivo dessa música, tá bom? Você e quem mais quiser, eu compartilho. Mas foi uma experiência muito interessante, sabe? Né? E que marcou muito minha vida, sabe? Né? E que ainda me conserva com essa alegria de que, né, Deus fala com a gente, sabe, de uma maneira maravilhosa que a gente entenda, sabe? O bom de tudo isso é isso. Por isso que Deus, queridos, né? Deus não manda recado. Deus não manda recado. E uma característica muito, né, dessas igrejas pentecostais, né, principalmente com relação a falar em línguas, é isso, é o recado de Deus para as outras pessoas, sabe? Né? Porque quando Deus quer falar com você, Ele vai falar com você. Mas como que Deus fala? Ele fala através da palavra. Por isso que a gente tem que ler a palavra. Por isso que a gente tem que buscar em oração. Por isso que a gente tem que buscar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele que inspirou a palavra que foi escrita, Ele vai trazer entendimento. É o que Jesus disse. O Consolador, Ele vos ensinará tudo o que vos tenho dito. É o Consolador que ensina a gente. Né? Eu não preciso de ninguém profetizando para mim, não, sabe? Né? Porque eu vou profetizar. Gente,
que foi profetizado até João. O resto disso, depois disso, é o cumprimento. É Jesus que veio e cumpriu, não é? Como profeta, sacerdote e rei, não é? Todo o seu ministério está concluído. Né? E o que está profetizado para mim está na palavra de Deus. O que a gente precisa fazer é tornar a palavra de Deus vida nas nossas vidas, né? Para que a gente possa crescer e, como a gente disse, né? Frutificar no Espírito. Aí todo fruto do Espírito, sabe? Né? Passa, né? A ser algo mais palpável, mais latente na vida da gente. 10 Ok? segundos, por favor. 10 segundos, por favor. Vamos lá. E com respeito ao dom da profecia, que relatado por Paulo, no Novo Testamento para cá, ele tem muito mais a ver com o pregar da palavra do que propriamente dizer o futuro ou qualquer coisa parecida, que é também uma outra distorção muito comum. Isso. Exato. É bem por aí. Vamos orar então, irmãos, para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa aula de escola dominical que o Senhor nos deu, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os irmãos, de trocarmos as ideias aqui, Senhor, sobre essa aula, sobre o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações e nos conduza, Senhor, a vivermos o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunharmos de Jesus no nosso dia a dia, a vivermos de forma que agrade ao Senhor. Quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada uma das pessoas que esteve aqui nessa aula, individualmente e como família, que o Senhor abençoe a cada um, Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa frutificar em cada coração, encha-os do teu Espírito, Pai. Dê a eles, Senhor, a tua presença constante e diária, que teu Espírito os ensine e nos ensine também, Pai, a tua vontade, que possamos andar, Senhor, de forma que te agrade. É essa a nossa vontade, é esse o nosso desejo, que ele se cumpra em nós, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Evaldo, eu tenho um pedido para você, meu irmão. Pois não. Quando está sendo feita a edição dos vídeos, normalmente esse momento pós-aula, onde algumas dúvidas são esclarecidas, não está sendo incluído. Conversar com o pessoal da técnica, que hoje eu acho que foi preciosíssima a abordagem feita por você, pelos irmãos também, a respeito dessas especificidades de como se encara hoje o Espírito Santo e etc. Que não corte, né? Que chegue até a oração, que tem conteúdo muito importante aí. Sugestão, né, para vocês analisarem. Tá bom. Não, eu vou falar com o pessoal. Pode deixar. Muito obrigado pelo retorno aí. Tá bom? Querido. Vou avaliar. Abraço a todos, bom domingo, que Deus abençoe vocês. Amém. Alô, Éricles, Gilberto, Márcio, Zé Reis, Arthur, obrigado aí pelo apoio. Tchau. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Bom domingo.